Nós demos grande destaque hoje aqui ao procurador, ao doutor promotor Dalton Dallagnol, líder da Lava Jato no plano acusatório, pelo excelente trabalho que desenvolveu na luta contra os poderosos aqui no Brasil, e o promotor de Curitiba, e que uma ou outra vez já esteve aqui conosco. Esteve inclusive em visita aqui na Jovem Pan, determinada oportunidade. E falamos sobre a Lava Jato, as preocupações sobre se vai acabar, se não vai acabar. Ele esclareceu que, aliás, eu até sugeri que acabasse esse tema, porque enquanto não prescreverem os crimes ali noticiados, a Lava Jato continua. Se não com esse nome, mas a persecução criminal continua, enquanto não houver prescrição. E demos a oportunidade a ele, ao se despedir, porque foi feita a pergunta pelo companheiro Carlos Ares se ele seria candidato político. Ele falou que não, e aí exaltou a necessidade da manifestação popular, da junção do povo com os seus debates acusatórios, para que não haja prejuízo no trabalho desenvolvido até agora. E acabou citando que o parlamento brasileiro está repelindo as chamadas 10 medidas contra a corrupção, que foi um tema usado pelo não só por ele, por todo o Ministério Público. Eles criaram 10 medidas contra a corrupção que realmente estão sendo repelidas pela cultura jurídica brasileira. Porque são medidas ditatoriais, algumas delas, que negam a vigência dos direitos conquistados no artigo 5º da Constituição da República, que define as cláusulas pétreas do nosso direito positivo. Eu vou citar algumas para os senhores dessas 10 medidas que ele diz que enfraquecem a Lava Jato, se forem excluídas. Torna, por exemplo, obrigatório o teste de integridade do funcionário público, com pegadinhas. Põe lá, sei lá, um anel de ouro para ver se ele passa a mão ou não. Quer dizer, um troço de desrespeito à condição humana. Completo desrespeito. Hoje em dia isso se chama flagrante preparado e é repelido pela jurisprudência. Quando os policiais levam o cidadão a cometer um crime, isso, e preparam o flagrante, induzem o flagrante, isso não vale. Uma outra que eu anotei aqui é convalidação das provas ilícitas. O direito há séculos diz que o que é nulo não gera direito. Se uma ligação telefônica e invadir a privacidade das pessoas é monstruosamente um fato comum no Brasil, as chamadas penduricalhos que põe lá no seu telefone para ouvir suas conversas privadas, a quebra de um sigilo telefônico só pode ser determinado por um juiz de direito para investigação criminal, diz a Constituição brasileira, em último caso. E eles usam isso em primeiro caso, de cara já quebra. Já vai fazer a escuta telefônica dos cidadãos brasileiros. Isso é declarado nulo quando isso é descoberto e colocado pela defesa nos autos. Ele quer que não, continue valendo. É uma das medidas contra a corrupção, é valer a prova ilícita dentro do processo. Acaba com determinados conceitos de prescrição, principalmente a chamada prescrição retroativa. O que é isso? O Código Penal, quando define um crime, ele põe lá furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia, maior pena de 1 a 5. O que regula a prescrição é o 5 e não o 1, a pena.
Porque, evidente, quanto menor a pena, menor a prescrição. Até 1 ano é 2, de 1 a 2 é 4, de 2 a 4 são 8 anos. Então, o Código Penal, antes da decisão, ele define pena de 1 a 5, dá a margem para o juiz. Chega no final, e antes da decisão, o que regula é a pena máxima, está lá posta. Mas chega no final do caso, o juiz fala assim, é cidadão, é primário, nunca tinha feito isso, eu vou aplicar a pena mínima de 1 ano. Então a pena reduz para 4 anos, e não pela pena de 5, né? Isso retroage sob a pressuposição de sempre aquele cidadão teria direito à pena mínima e não à pena máxima. Ele quer acabar com isso. Execução imediata da condenação, que é o que o Supremo já deu. Quer dizer, anulando o trânsito em julgado da sentença até em última instância, que é também preceito de cláusula pétrea da Constituição. Acabar com os embargos infringentes e declaratórios. Eles colocam a culpa da demora no processo à defesa. O prazo é de 48 horas para você impor um embargo desse. Os processos duram 8, 10, 12 anos, porque o juiz tem lá 10, 20 mil processos para decidir. E ele não tem condição de nem ler tudo isso no curso da vida. O que mais que eu tenho aqui? Juntar os julgamentos dos 2 recursos para o STJ e para o Supremo Tribunal, chamado recurso especial e recurso extraordinário. Hoje como é que é? Julga o primeiro o STJ e depois da decisão do STJ se recorre para o Supremo. Isso também acaba. E, por fim, a restrição dos poderes do habeas corpus, que são vários. Eles querem restringir essa grande arma do direito de ir e vir, que é o habeas corpus. Portanto, são restrições a um poder ditatorial que se pretende criar em nosso país. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.